Damos as boas-vindas aos irmãos, às irmãs, a todos vocês que vieram aqui ao templo para celebrar culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, irmãos, irmãs, também aqueles que se reúnem, se conectam conosco nesta hora de celebração a Deus, mesmo à distância, em seus lares, em lugares distantes, aí pela internet. Nós também os acolhemos com alegria e é bom saber que vocês estão aí também reunidos conosco. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e as irmãs. Amém. Deus da luz e da verdade, muito além do alcance de nosso pensamento e imaginação, diante do resplendor da tua presença, os anjos escondem os rostos. Com reverência humilde e com amor, nós te adoramos, aclamando a tua glória e entoando o teu louvor, porque tu nos mostraste a tua verdade e graça em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Lembrando o cântico, visão de glória, lugar. 360, nosso irmão.
condenação do pecado. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Neste momento de confissão silenciosa, vamos provar nossas frontes e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Depois de breves instantes e confissão silenciosa, entoaremos o cântico dos conversados. Oremos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É nesta confiança, nesta fé, de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É nesta fé que nós recebemos a declaração da graça de Deus, do amor de Deus manifestado a cada um de nós, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, por meio de seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Assim, irmãos e irmãs, como ministro do Evangelho,
pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim, com gratidão, com alegria, nós vamos louvar a Deus em pé, cantando o hino 78. Convido as crianças para que venham aqui à frente para esse momento de oração. Nós sempre reservamos esse espaço da liturgia para a acolhida dos pequeninos da igreja, para orarmos com eles, agradecendo a Deus pelas suas vidas, pelas suas famílias. Nós vamos orar nesta hora, louvando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre estas crianças e sobre todas as outras da igreja, das nossas famílias. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por esta hora especial em que nos reunimos aqui na tua casa, como teu povo, como a família da fé. Obrigado, Senhor, por este grande privilégio. E de forma especial, nesta hora, a nossa gratidão pela vida destas crianças que foram trazidas pelos seus pais, pelos seus responsáveis, para participarem do culto nesta noite. Dispensa, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada uma das nossas crianças, estas que estão aqui, aquelas que não vieram hoje por algum motivo em especial, possivelmente por motivo de viagem. Que o teu grande amor também alcance as demais crianças da nossa igreja, das nossas famílias, que onde elas estiverem, o teu grande amor também
as alcance ali onde elas se encontram. Ó Senhor, que a tua igreja seja sempre atenta às crianças, que seja sempre cuidadosa para dar boa acolhida às crianças, e que assim as crianças aqui na igreja se sintam bem, se sintam à vontade, que elas tenham alegria de vir à igreja para se encontrarem com os irmãos, com os amigos, e aqui também aprenderem a tua palavra e crescerem no conhecimento do Evangelho e na amizade com o Senhor Jesus. Nós oramos assim agradecidos nesta hora especial. Oramos em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus abençoe as crianças que estão conosco. Hoje elas vão ficar conosco aqui no templo e participar desse momento da palavra aqui no templo com os demais irmãos e irmãs. Então elas podem retornar agora para os seus lugares. Hoje faremos todos juntos, né, a oração por iluminação. Todos. Misericordioso Deus, Pai celeste, já que tua palavra é uma vela e uma lâmpada que está aí para iluminar o nosso caminho, pedimos-te que, por Cristo, a verdadeira luz, queiras abrir e iluminar a nossa mente, assim que possamos compreender a tua palavra em sua clareza e pureza. Amém. Faremos a leitura do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 24, versículos 12 ao 18. Livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 12 a 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe ali ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Palavras do Senhor. Nós vamos cantar em resposta à leitura da palavra de Deus a primeira estrofe do cântico 106 do Inário. 106, a primeira estrofe. Amém.
congregação deve se colocar em pé para a leitura, de forma responsiva. Leremos o Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Judá. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o nome, chamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tenham castigado os seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. A leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Leremos no capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Do versículo 1 até o versículo 9. Capítulo 17. Do verso 1 até o verso 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Palavra de salvação. Graças a Deus. Vamos cantar a 5ª estrofe do hino. Tu
congregação, pode assentar. Hoje é o domingo da transfiguração de Jesus, segundo o calendário cristão reformado, o calendário protestante. Hoje é o último domingo, portanto, do tempo comum após a Epifania do Senhor. O último domingo antes do início do ciclo da Páscoa, com o tempo preparatório da Quaresma, que vai começar agora na próxima quarta-feira. Neste domingo especial, o conhecido texto da transfiguração de Jesus nos desafia. Somos chamados como cristãos, como igreja, a corrigirmos comportamentos equivocados, comportamentos que não estão muito de acordo com a caminhada ao lado do Senhor Jesus. O texto nos convida ao cuidado com 3 comportamentos especialmente. O primeiro, se instalar definitivamente no alto do monte. Segundo, escutar o que Jesus diz. E o terceiro, levantar-se e não ter medo. O episódio da transfiguração do Senhor Jesus é realmente fantástico. Ele sobe ao monte, como também Moisés subiu, como lemos no livro do Êxodo, e como acontece na Bíblia em vários momentos importantes, momentos de revelação, de teofania. Ali, no alto do monte, será visto em uma glória ainda desconhecida pelos discípulos, a glória divina, messiânica, um lampejo da aparência que Jesus terá após a sua morte e ressurreição. É um momento de testemunho. Por isso, Jesus toma consigo os seus companheiros, Pedro, Tiago e João. Para os judeus, um testemunho só era válido se corroborado por 2 ou 3 testemunhas. Jesus, portanto, já tem as suas 3 testemunhas para aquilo que há de acontecer ali no monte. De repente, a glória, a visão extraordinária, a transfiguração, a transformação luminosa de sua aparência. O rosto de Jesus se torna resplandecente como o sol. Suas roupas brancas como a luz, e ainda mais, ao seu lado surgem seres agora celestiais, os heróis do Antigo Testamento glorificados, Moisés e Elias. É bom demais, é bom demais ver Jesus assim, desse jeito, com essa aparência, com essa glória, com essa luz, com essa companhia incomparável de Moisés e de Elias. Pedro, porta-voz dos discípulos, então apresenta a proposta: vamos
por aqui. Vamos nos instalar neste monte glorioso. Vamos perpetuar esta experiência. É compreensível. Quem de nós não gostaria de aproveitar mais uma experiência assim, tão especial? Pensem, irmãos, irmãs, recordem experiências maravilhosas que vocês já tiveram em suas vidas, aquelas experiências marcantes que ficam guardadas na memória. Recordem a celebração de um aniversário especial, o dia da formatura, o dia do casamento, o dia do nascimento de um filho, o dia do batismo, o dia da profissão de fé, uma comemoração especial aqui na igreja, uma viagem, um almoço incrível, um encontro com alguém muito querido. Momentos marcantes, especiais, que a gente não esquece, mas nenhum desses eventos, por mais especiais, importantes e marcantes que tenham sido, nenhum durou para sempre. Isso seria impossível. A proposta de Pedro para Jesus está equivocada. Não dá para se instalar definitivamente no alto do monte da transfiguração. Não dá. A experiência da transfiguração de Jesus é apenas momentânea. Cumpre um propósito específico e transitório. Não é para durar para sempre. É preciso descer do monte. Ainda há trabalho para ser feito, missão a ser realizada. Pedro e os demais querem ficar ali, na glória, mas Jesus não deixa. Jesus não se desviará de seu ministério e de sua cruz. Como cristãos e como igreja, precisamos resistir à tentação de armarmos tendas e nos instalarmos no alto do monte da transfiguração, ou nos instalarmos dentro do templo da igreja, ou nos instalarmos no conforto de uma vida tranquila. A experiência da glória de Deus é importante. É bom termos momentos assim, de êxtase, de transcendência, de glória. É bom, mas não para fugirmos de nosso ministério, não para nos alienarmos numa vida sem compromisso. Não, aí não. O primeiro cuidado, portanto, que o texto bíblico nos inspira a ter é o de não nos instalarmos confortavelmente no alto e glorioso monte da transfiguração. Ao contrário disso, devemos nos dispor a ouvirmos somente a Jesus. E esse é o segundo comportamento para o qual o texto do Evangelho nos desafia: ouvir, escutar. Na Bíblia, vamos encontrar muitos textos que nos convidam a ouvir. Expressões como: assim diz o Senhor. Os profetas usam essa expressão. Assim diz
Senhor. Ou aquela, no livro de Samuel, fala, pois o teu servo ouve. Ou ainda no Novo Testamento, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esses e outros textos relacionados à audição são recorrentes nas Sagradas Escrituras. No relato da Transfiguração, o apóstolo Pedro nem bem termina de proferir a sua equivocada proposta de armar 3 tendas no alto do monte, e Deus já intervém. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Nas traduções mais antigas de Almeida, se diz assim: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Escutem, ouçam o Filho amado do Pai. Este é o chamado. Precisamos ouvir. Ouvir, não apenas escutar. Às vezes escutamos, mas não ouvimos. Às vezes escutamos, mas não damos atenção, não consideramos, não refletimos naquilo que o outro diz, não ouvimos verdadeiramente. E isso é pior. E é mais sério quando esse outro que nos fala é Jesus. Escutar e não ouvir a Jesus é comportamento grave. É comportamento que precisa ser corrigido. É necessário refletir e avaliar seriamente. Ouço de verdade o que Jesus me diz no Evangelho? Ouço internamente? Ouço com a mente, com os ouvidos do coração? Ou apenas escuto o que Jesus diz e deixo logo sair pelos buracos da orelha? E tudo se vai embora, sem assimilar nada daquilo que Jesus me diz pelo seu Evangelho. Todos nós queremos ser ouvidos. Todos nós precisamos ser ouvidos. Todos nós gostamos de ser ouvidos. E na relação com Deus, nós podemos falar, podemos dizer tudo, podemos falar a qualquer momento, na certeza de que Ele, o Senhor, nos ouve, não apenas nos escuta, mas nos ouve. Porém, e nós? Sabemos ouvir? Gostamos de ouvir? Prestamos atenção ao que os outros nos falam? Ouvimos o que Deus nos diz? Ou queremos apenas falar e não ouvir ninguém? Ainda que seja Jesus que esteja nos falando, nos dirigindo a sua voz. Como cristãos e como igreja, precisamos que Deus opere em nós o milagre da audição, que Ele
desobstrua os nossos ouvidos tapados para ouvirmos verdadeiramente e não somente escutarmos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Cuidemos para que não estejamos falando apenas, mas também ouvindo os outros. Cuidemos para que não estejamos ouvindo apenas a voz do nosso próprio coração, ou ainda vozes estranhas que falam ao nosso redor. Cuidemos de ouvir principalmente, primeiramente, primordialmente a Jesus, o Filho amado do Pai. Toda teofania é um evento maravilhoso, sedutor ao coração humano, mas ao mesmo tempo assustador, amedrontador. O divino, o sagrado, o transcendente, o desconhecido pode assustar. Pedro, Tiago e João, a princípio maravilhados e seduzidos pela glória de Jesus, agora ficam assustados ao ouvirem a voz que fala do meio da nuvem luminosa que os envolveu ali no alto do monte. Eis o relato. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Erguei-vos e não temais. Levantem-se e não tenham medo. Pedro, Tiago e João experimentam uma forte emoção, uma mistura, quem sabe, de medo, susto, decepção, deslumbramento. São arrancados daquele momento de glória, de maravilhamento, são arrancados daquele momento de estarem tomados por algo muito maior do que eles, em face da gloriosa e messiânica manifestação de Jesus. Seu plano de perpetuar a experiência da glória no alto do monte é frustrado. Da nuvem, a poderosa voz de Deus ressoa para dizer que eles devem dar ouvidos ao Filho amado. Apenas isso, somente isso. Então, eles caem amedrontados ao chão, depois de ouvirem aquela voz de trovão do meio da nuvem. Jesus, porém, os toca e lhes fala, usando uma expressão que é fundamental no testemunho bíblico, justamente quando o ser humano está desnorteado, assustado, meio perdido. Não tenham medo. Essa expressão tem toda a carga para dizer: vamos em frente. Apesar de tudo, vamos em frente. Não tenham medo. Mas não é só isso. Quando Deus diz para não temer, o motivo maior é a sua presença. O toque de Jesus, Jesus toca neles, é para que eles percebam que Ele está ali, está presente. A presença de Deus
termos medo. Vocês se lembram do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, não terei medo, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Também aqui, o motivo do não temer é a presença de Jesus. O mesmo Jesus que os discípulos conheciam já há bom tempo e que agora estava mais do que claro, era o Messias, o Filho de Deus. Jesus toca neles que estão caídos no chão e fala para que se ergam, que se levantem. Deus não quer ninguém no chão, Deus não quer ninguém prostrado. Que se ergam, que se levantem. Ainda tem muita estrada pela frente, há trabalho, há ministério, há serviço a ser realizado. Não precisam ter medo. Ele, Jesus, está ao lado e caminha com seus discípulos. É preciso levantar-se, viver aquilo que Ele diz. Para isso necessita-se de coragem, de energia, de fibra. Não é fácil ser seguidor de alguém que assume o sofrimento e a cruz. Bem mais fácil seria seguir um Jesus que aceitasse ficar acampado, instalado numa barraca confortável ao lado de Moisés e de Elias, no alto do monte, ali na gloriosa teofania. Aí seria mais fácil, vamos ficar por aqui. Mas com Jesus não é bem assim. Ele não se aliena, Ele não se distancia da realidade, Ele não se isola do mundo lá no alto do monte, e Ele nos convida a fazermos o mesmo, a nos erguermos, nos levantarmos e seguirmos com Ele para onde Ele for, com coragem, sem medo. Não iremos sozinhos. Para onde quer que seja, não estaremos sozinhos, iremos em sua companhia. Como igreja, como cristãos, precisamos nos levantar com coragem, sem medo, e seguir a Jesus para onde quer que Ele for. Neste domingo da transfiguração do Senhor, aceitemos o convite do Evangelho e cuidemos desses 3 comportamentos. Vejamos se não há necessidade de nos corrigirmos em algum deles. Primeiro, não nos instalemos confortavelmente no alto do monte. Segundo, ouçamos verdadeiramente o que Jesus diz. Terceiro, em sua companhia, levantemo-nos sem medo e cumpramos a nossa missão ao seu lado. Que Ele assim nos ajude e nos abençoe. Amém.
redenção, quando ora em favor dos domésticos da fé. Então, neste momento, irmãos e irmãs, nós vamos orar esta oração de intercessão e de súplica. Devemos nos lembrar que a cada domingo nós publicamos aqui no informativo da igreja todos aqueles pedidos que são coletados durante a semana no grupo da igreja, estão aqui. A maior parte dos motivos é por saúde, a maior parte dos motivos tem a ver com a saúde física, com a saúde emocional. Então nós devemos orar pelos nossos irmãos que estão mais carentes, mais necessitados da graça de Deus. Pela manhã foram trazidos aqui alguns motivos especiais também. A Rosa pede pelo seu esposo, o Wilson, que sofreu um pequeno acidente, machucou a perna. O Wilson já tem também seu tratamento contra o Parkinson, então necessita das nossas orações. Nós vamos orar também em favor da Cleide, que é irmã da cunhada da Rosa. A Cleide está num tratamento contra o câncer e deve passar por cirurgia. Eu não tenho certeza da data. Assim que souber, eu vou avisar lá no grupo da igreja. A Cleide é ligada à nossa igreja no Jardim Tremembé. Vamos orar também pelo Roberto, filho da nossa irmã Claudete. O Roberto, ele tem experimentado alguns episódios de convulsão, e isso tem afetado bastante a sua saúde, emocional, psicológica. E ele já faz um tratamento há bastante tempo, e a Claudete manifestou aqui preocupação, porque por conta desses episódios ela tem visto alguma regressão no comportamento dele. Então ela pede as orações da igreja para que essas convulsões sejam controladas com o tratamento médico, com os medicamentos, com o acompanhamento com o neurologista, e que o Roberto tenha um tempo de estabilidade. Nós vamos orar também pelo Denis. Nossa irmã Helene, diaconisa Helene, pediu pelo Denis, um amigo da sua filha, que passa também por cirurgia, acho que nesta semana, uma cirurgia na garganta. Então vejam, só nesta manhã, vários pedidos que foram trazidos à igreja. Vamos orar em favor das famílias que estão em viagem. Nós sabemos de muitas famílias da igreja que estão viajando no início dessa semana emendada com o feriado. Então vamos orar por aqueles que estão em viagem, que o Senhor os acompanhe no decorrer da sua viagem e no seu retorno. Se algum irmão ou irmã tem mais algum motivo especial, quer apresentar mais algum motivo especial de oração, esse é um momento oportuno. Eu quero reforçar que devemos orar em favor das famílias enlutadas da igreja. Estou vendo aqui o Irineu e a Carolina nesta noite. Nós oramos pela família da Carolina no último domingo, por conta do falecimento da sua irmã. Vamos orar, vamos continuar orando por conforto espiritual, consolo do Espírito Santo. A Leila havia pedido também na última semana, pela viagem que o Fernandinho vai fazer, agora no final do mês, vai passar 2 meses fora, na Inglaterra, fazendo um curso. Vamos pedir a Deus que abençoe também essa experiência do Fernando. Mais algum motivo que queiram apresentar, Jonacita? Vamos orar pelo Josias. Ele é sobrinho da dona Cida, era sobrinho do seu Jaime, filho da dona
Vamos orar pelo Josias, né, para que Deus cuide também da sua vida, providencie aquilo que ele precisa, né, que ele se restabeleça. Mais alguém? Por alguns instantes, em silêncio, vamos orar colocando esses motivos que trouxemos no nosso coração, vamos colocar nas mãos do Senhor. Santo e eterno Deus, Pai bondoso, Deus de toda graça, de todo poder, nesta hora, como igreja, nós oramos por aqueles que estão enfermos, que estão enlutados, aqueles que estão viajando, aqueles que estão atravessando momentos difíceis nas suas vidas, aqueles que se sentem abatidos, aqueles que precisam tomar decisões, aqueles que se encontram desesperançados, aqueles que estão ansiosos quanto ao que há de vir, ao que há de acontecer. Ó Deus, Tu conheces as nossas maiores necessidades e nós nos entregamos a Ti, nas Tuas mãos de poder, nas Tuas mãos de médico, nas Tuas mãos de Pai, confiando e com esperança de que o Senhor há de cuidar de nós, como tens feito até aqui. O Senhor vai caminhar conosco e nós não precisamos ter medo. Ouve, Senhor, a nossa oração, a nossa prece. Oramos por este mundo atribulado, por este mundo sofrido. Estamos testemunhando a grande tragédia do terremoto lá na Turquia, na Síria, e as consequências tão drásticas, um número de mortes tão grande, e ainda tantos desaparecidos, feridos, desabrigados, sem perspectivas de um futuro bom nesses próximos dias. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia e acolhe, Senhor, os teus filhos e filhas nestes sofrimentos, nestas dores, e a tua igreja, que nós possamos dar bom testemunho, orando, contribuindo na solidariedade, de alguma forma mostrando a presença de Jesus junto àqueles que sofrem. Deus de amor, se algum motivo importante de oração foi esquecido aqui nesta hora, nós sabemos que Tu és Deus onipotente,
onipresente e onisciente. E sabemos que o Senhor carrega em tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso país e o nosso mundo. Por isso, Senhor, ajuda-nos a repousarmos tranquilos nas tuas mãos, mãos de misericórdia e mãos de poder. Ouve a nossa prece. Atende, Senhor, todos aqueles pedidos que glorificam o Teu nome, que estão de acordo com a Tua vontade e que estão em sintonia com a missão da Igreja. Nós oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Nesta hora nós vamos entoar o hino 89. Hino 89. Esse é o momento de consagrarmos ao Senhor as nossas vidas, os nossos corações, os nossos dons, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Então, aqueles que já transferiram para a conta bancária da Igreja as suas contribuições, aqueles que já contribuíram com as cestas básicas, com o trabalho diaconal da Igreja, esse é o momento de consagrarem, de dedicarem a oferta que já foi realizada durante a semana. E mais importante do que tudo, dedicar a Deus a nossa vida, o nosso coração. Nós faremos isso enquanto cantamos o hino 89. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar e depois faremos a oração de dedicação. Amém.
Eis aqui a tua igreja, o teu povo, que nesta hora se alegra em dedicar a ti corações, mentes, o dinheiro, os dons, os talentos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, no teu altar, como sacrifício de louvor a ti, nós consagramos nesta hora. Abençoa-nos, Senhor, para que sempre possamos contribuir na tua igreja e que possamos fazê-lo sempre com alegria, com dedicação. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos administrar bem as ofertas que o teu povo tem trazido até a tua casa e que possamos empregá-la na missão da igreja, conforme a tua vontade. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão por tantas bênçãos, por tantas dádivas, pela tua santa providência que não tem falhado na nossa vida. Agradecemos-te, ó Deus, pelo dom da vida, pelos aniversariantes desta semana. Nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos, Senhor, pelo sustento material, nós te agradecemos pela família, te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pela igreja, por todas as tuas bênçãos, nós te agradecemos. Ouve, ó Senhor, a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que Ele mesmo preparou para nós esta noite. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com os irmãos, todos os que se sentem carentes da graça e do amor de Deus, são bem-vindos, são convidados a tomarem assento ao redor desta mesa de comunhão. Nós vamos orar como o Senhor Jesus fez naquela última Páscoa com os discípulos, antes de partir o pão e de distribuir o cálice. Ele orou, rendeu graças ao Pai e depois eles participaram daquela mesa. Assim também nós vamos proceder nesta hora. Oremos. Deus onipotente e Pai misericordioso, nós te damos graças porque em tua infinita misericórdia nos deste o unigênito Filho para ser nosso mediador, sacrifício suficiente por nossos pecados e nosso sustento espiritual. Louvamos o teu santo nome, porque nos dás uma viva fé, pela qual somos feitos participantes dos teus benefícios, e também porque, por tua graça, teu Filho Jesus Cristo instituiu e ordenou o sacramento da ceia, para reafirmar a nossa fé e confortar-nos na esperança da glória eterna. Concede, ó nosso Deus e Salvador, que pela obra de teu divino Espírito
o sacramento que estamos celebrando em memória de nosso Senhor concorra para fortalecer a nossa fé no Salvador e a nossa íntima comunhão com Ele. E a Ti, ó Espírito Santo, sejam dados toda honra, glória e poder, agora e para sempre. Amém. Oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, como fizemos agora. Então ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos, façam isto em memória de mim. De igual modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele compartilhou do cálice com seus amigos, os seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos, façam isto em minha memória todas as vezes que nele beberem. Nesta hora nós vamos cantar o hino 260. Enquanto cantamos, os presbíteros da igreja distribuirão os elementos do pão e do vinho. Nós vamos receber estes elementos conosco até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, participaremos juntos desta comunhão. Louvemos a Deus. Oh
Todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com o Senhor, com a Igreja. Que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso coração. Agora que ouvimos a Sua palavra e participamos da Sua mesa, nós vamos juntos fazer a oração pós-comunhão. Todos juntos. Deus de amor, damos-te graças porque Tu nos alimentaste por meio deste sacramento. Nos uniste com Cristo e nos deste a alegria antecipada do banquete triunfal do Teu reino eterno. Envia-nos ao mundo no poder de Teu Espírito, a fim de vivermos e trabalharmos para Teu louvor e glória. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A paz de Cristo esteja com os irmãos, com as irmãs. Vamos saudar o irmão e a irmã, com a paz do Senhor. Onde quer que o Senhor nos coloque nesta semana, ali sejamos portadores da Sua paz. Que a paz do Senhor nos acompanhe. Nós vamos ouvir a palavra de envio, o texto que nos inspira, que nos envia de volta ao mundo. Depois cantaremos o cântico final, a primeira e a terceira estrofes do cântico de número 20. Porque Deus é que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Primeira e terceira estrofes. Luz do mundo que Tu
amor de Deus os guarde, que a alegria de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente, e que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nossa gratidão a Deus pela presença dos irmãos, das irmãs. Mais uma vez, ficamos felizes em tê-los conosco aqui nessa noite. Também aqueles que nos acompanharam pela rede social da igreja, nós agradecemos a Deus também pela companhia, pela participação de vocês. Esperamos que em breve vocês possam estar conosco aqui no templo. Lembrando que no próximo domingo o culto é pela manhã. O culto será pela manhã, não teremos atividades à noite. O culto às 10 horas da manhã. No meio da semana, por conta do feriado, a nossa reunião de estudo bíblico vai ficar
um pouco diferente. Normalmente nós fazemos às terças-feiras a reunião virtual. Então, nesta semana, a reunião presencial continua na quarta-feira. Estaremos reunidos aqui na quarta-feira para a reunião presencial. E a reunião virtual, que sempre acontece de terça-feira, será na quinta-feira, excepcionalmente nesta semana. Peço as orações da igreja também pela reunião do Presbitério Bandeirante. O Presbitério Bandeirante terá a segunda parte da sua reunião ordinária. A primeira parte foi aqui na nossa igreja em dezembro do ano passado. A segunda parte ficou para agora, fevereiro, final deste mês, será no próximo sábado. Estaremos reunidos na terceira IPI de Guarulhos para finalizarmos os trabalhos da nossa reunião ordinária. Basicamente serão os exames, a aprovação dos livros de atas dos conselhos das nossas igrejas e da comissão executiva do presbitério, e também o exame dos documentos da tesouraria do presbitério. Serão examinados e devem ser aprovados também nessa reunião, as contas do presbitério. Então, pedimos as orações da igreja para essa reunião. Estarão ali os pastores, membros do presbitério, presbíteros, representantes de suas igrejas. O presbítero Wilson é o representante da nossa igreja nessa reunião. Ele também é o tesoureiro do presbitério, então estará lá conosco nessa reunião. É isso, irmãos. Eu acabei esquecendo de comentar no momento da oração, mas nós estamos agradecidos. O Pedro amanhã começa a trabalhar. É isso, Pedro? É isso mesmo. Então, ok, primeiro dia de trabalho, amanhã, segunda-feira, no meio do feriado do carnaval. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe essa nova etapa na vida do Pedro. Muito bem. Então vamos deixar os boletins aí nos bancos, vamos levá-los conosco para acompanharmos a vida da igreja no decorrer desta semana. Estão aqui os pedidos de oração, os aniversariantes dessa semana. Vamos também ter a igreja na mente e no coração no decorrer dessa semana. Vamos todos na paz do Senhor. Um bom feriado para quem vai descansar no feriado, bom trabalho para quem vai trabalhar, e que Deus nos acompanhe na semana até o próximo domingo, para aqueles que eu verei só no domingo, e para os demais que eu verei nas reuniões de estudo